Doutora Denise Albano. Doutora Denise, então vamos ver a grande traição, vamos ver e ouvir a grande traição do líder do governo no Senado, do Jacques Wagner, e depois a gente pode ouvir o Gilmar Mendes. Eu só me permito, já que o líder do meu partido já orientou a votação segundo a orientação do PT, eu quero agora não mais falar como líder do governo, apesar de que é indissociável, mas apenas dar o meu depoimento. Eu entendo que Vossa Excelência, o relator, o senador Iovisto, que é o autor, fizeram, e eu me orgulho de ter participado, um movimento exatamente no sentido de minimizar ou diminuir as diferenças que poderiam, vou chamar assim, incomodar ou ser interpretadas equivocadamente como uma intromissão do Legislativo na Corte Superior. E, portanto, eu entendo que com esta evolução, e na minha opinião, entendendo que nenhuma decisão deva ficar ad infinito guardada, eu quero anunciar que meu voto será o voto sim a favor da PEC. Então aí a declaração, né, do Jacques Wagner, é o líder do governo no Senado. É possível que haja uma caçada, né, doutora? Mas vamos ouvir o que diz o Gilmar Mendes e eu passo para a senhora fazer o comentário. Vamos travar a luta contra o esquecimento. Se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. Então vamos resgatar isso. Isso é fundamental. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. E aqui está um ator que chama essa reforma também de sua. Interessante, doutora, que ouvindo o Gilmar Mendes, como os interesses modificam as pessoas. Num vídeo anterior, que está também disponível aí na internet, ele dizia que o PT era uma cleptocracia, né? Era um governo de ladrões. E agora dizendo um negócio desse aí. E assume a paternidade. Se temos, olha, eu estou aqui literalmente, se temos a eleição do Lula, é graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de uma gravidade tremenda. E como eu disse, eles nem se contêm, eles se sentem tão absolutos que eles não têm qualquer contenção de revelar isso publicamente, porque é claro que se deveu, mas ele não apenas diz, mas ele diz, olha, está aqui um ator importante, quer dizer, deixe e reconheça que eu também sou pai dessa obra, né? Sou responsável por essa obra. E além dele dizer que com o que a Lava Jato, porque antes, no início, ele apoiava a Lava Jato, não é? Inclusive elogiou, chegou a elogiar. E ele dizia que o que estava diante do mensalão, petrolão, era uma verdadeira cleptocracia e que o governo, o PT, tinha roubado dinheiro, algo assim, desviado recursos para financiar suas eleições por mais 8, 10 anos. Tamanho aí o valor de recursos que havia desviado. Mas eu gostaria de destacar outras reações. As notícias, os eventos vão se sucedendo, a gente até muitas vezes fala de algo recente como se fosse de muito tempo atrás. Nós tivemos vários parlamentares indo até a OEA nos Estados Unidos, onde fica a sede da Organização dos Estados Americanos, tendo reuniões com parlamentares do Congresso norte-americano, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para denunciar os abusos, as prisões ilegais, os presos políticos, e veja, antes da morte do Clériston, outros que não podem voltar ao seu país, como Paulo Figueiredo, o próprio Constantino, ex-juíza de direito, que está proibida de ter redes sociais aqui no Brasil, acessíveis. E é uma juristocracia
que mostra sua cara todos os dias. Está aí um conjunto de evidências de que não vivemos absolutamente numa democracia, e essas reações são importantes e a população tem que apoiar. E a gente imagina, mas o que é que eu posso fazer no interior? Faça sim sua mobilização. Começa com poucos, depois outros se juntam, pressionem seus parlamentares, atuem nas redes sociais, apoiando iniciativas de quem de fato quer resgatar o país. Apoiar que agora a Câmara já foi aprovada no Senado, porque a iniciativa foi de senadores, agora vai para a Câmara para votar essa PEC. Cobre do seu deputado que vote a favor dessa PEC 08/2021, que é exatamente a que busca resgatar os poderes que o Supremo vem invadindo dos outros, Legislativo e Executivo. Cobre também as manifestações, as representações protocoladas pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Atue nas redes sociais, participe de eventos em suas cidades, porque só a população brasileira, através desse esforço, é que pode impedir que essa ditadura, de uma convergência desse conluio entre dois poderes, continue aí a amedrontar, destruir o nosso país. Já há aí quem afirme que o Brasil, infelizmente, está em uma recessão técnica. O rombo deste ano no orçamento já beira os quase 200 bilhões de reais, a arrecadação indo ladeira abaixo. Mas a notícia do site Metrópolis, do jornalista Paulo Capelli, é que saiu uma licitação para comprar quase 80 mil reais para abastecer as camas do casal Lula e Janja, lá no Palácio da Alvorada e na Granja do Torto, ou seja, quase 100 mil reais para abastecer aí de frônias, de lençóis caríssimos, as camas também aí milionárias e compradas no início do governo, e é esse tapa na cara que a gente recebe dia sim, dia outro também, desse desgoverno que está à frente do país. Agora, interessante, né? O cara ainda fica posando de defensor dos pobres, roubando os pobres, matando os pobres e fazendo um discurso mentiroso de que está defendendo os pobres. Porque eu também vi hoje pela manhã que, com as viagens realizadas até agora, o comunista Luiz Inácio já gastou mais de 1 bilhão de reais. Não é pouco dinheiro, só com as viagens. Agora, isso já está produzindo também um efeito contrário, porque a maioria da sociedade brasileira, consultada por pesquisa, já desaprova o atual governo. Então, isso é um bom sinal, né, doutora? Com certeza. Não dá, eu ainda me admiro, é que ainda há um certo equilíbrio. Ele é desaprovado por cerca de 51, 52, e ainda aprovado, ou as pessoas são neutras, por 49, não é? Como disse um petista, quando lá no primeiro governo dizia: onde estão os 15% que não aprovam o governo Lula? É claro, quem é que quer um desgoverno? Alguém que já foi condenado por envolvimento aí em escândalos de corrupção, seu partido, do qual ele é o chefão, manda dinheiro para ditaduras, apoia ditadores, dá um apoio não tão velado a grupos terroristas, que está levando o país a uma recessão em menos de um ano de governo. As estatais, o Tesouro, que somos nós, vamos ter que cobrir rombo de bilhões que as estatais já estão aí a nos dar essa fatura. Quando no governo anterior, o que as estatais deixaram foram lucros e dividendos passados para o Tesouro, ou seja, para financiar obras em prol do povo. Tem qualquer compromisso? Não, com o pobre, com o país, não. Essa pesquisa do Atlas, o Atlas dava que ele, Luiz Inácio, ganharia as eleições com 15 pontos percentuais
na frente do presidente Jair Bolsonaro. E foi menos de 1 ponto percentual. Na Argentina, as pesquisas, agora para o segundo turno, diziam que era 50-50, era quase empate técnico. E o Milei ganhou com mais de 10 pontos percentuais. Aliás, se tornou o presidente mais bem votado de toda a história das eleições presidenciais da Argentina. Então, se esses institutos que dão tantas vantagens para aqueles que, teoricamente, estão mais próximos do poder, o Atlas eram 15% de maioria para Lula, foi menos de 1%. Então... Perfeita observação, Arivan, muito bem lembrado. Ou seja, esses 40 e alguma aprovação, a considerar esse histórico, a gente pode dizer que está bem abaixo dessa suposta ainda aprovação de 40 e alguns pontos. Agradeço a oportunidade desse bate-papo, é isso, a situação exige firmeza de propósito, clareza de mente, força espiritual, mas continuamos na luta, mais uma vez, e obrigada aí à nossa audiência por prestigiar que cada vez mais os vídeos da TV Centro-Sul sejam divulgados. Então acompanhe, quem puder nos dar a honra de compartilhar em suas redes sociais para mais pessoas, a gente só agradece.